Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. Neste programa eu recebo a pedagoga Luciana Beliboni e conversaremos sobre a criança de hoje. É a criança de ontem? Interessante o assunto, né? Então seja muito bem-vinda, Luciana. Que bom Obrigada, ter Márcio. você aqui. Obrigada pelo convite, é um Tivemos o prazer. privilégio, o imenso prazer de receber há pouco tempo a sua mãe, não é? Ela é maravilhosa, né? E, Não é e- só e como já faz mãe, a não. propaganda da filha, viu? A Pois é, boa propaganda. não devia. Foi- Não seria necessário, porque a gente já tinha visto o seu trabalho, não é? Mas eu vou lhe Mas dizer, ela é uma boa tem propagandista. corujice dela também nisso. Que bom. Ela é espetacular, é um privilégio ser filha dela, é um privilégio contar com amor. E se a gente vai falar de educação, né, ter tido e ter recebido dela uma educação maravilhosa, que me preparou para a vida, ah, permitindo que eu não perdesse os valores bonitos que ela me deu. Então, eu Agora, sou muito grata. aqui, enquanto a gente se preparava, você disse que a coisa já vem de avó, né? Ah, Sua, vem. sua avó também era Eu, daquele eu jeito? brinquei. Minha É. avó era maravilhosa, minha mãe é maravilhosa, então eu brinco que é uma responsabilidade danada, eu tenho que pelo menos enganar bem. Porque eu recebi muito, né? Eu tive Poxa essa vida. sorte, graças a Deus. A criança de ontem é a criança de hoje e vice-versa? Márcio, eu vou começar da onde a gente estava conversando Aham. agora. E a gente estava dizendo da sorte de ter recebido uma boa educação. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a criança não é um elemento ou uma criatura que chega isoladamente. Ela já chega com a carga do que foi vivido antes. Uhum. Eu acredito muito nisso. Então, eu acho que eu não sou só a Luciana, né? E nem a minha vida seria a mesma se eu não tivesse tido a Maria Helena como mãe, a Carminha como avó e todo mundo querido que veio comigo. Eu acho Uhum. que eu também está em mim, no meu DNA, na minha alma, no meu arquétipo, essa herança. Uhum. Então, eu acho que a criança de hoje é diferente da criança de ontem, porque ela traz uma carga de evolução maior, né? Então, vamos contar aí com o tempo, né? Com o Uhum. tempo moderno, vamos dizer. Então, Uhum. ela vem com uma carga de evolução maior. Pelo outro lado, ela é aquela criança, aquele computadorzinho que chega em branco, que pode ser um computador de geração mais avançada, mas está ali em branco. Então, o que vai ser feito com essa criança, de que maneira vão aproveitar as ferramentas que ela traz com ela, Uhum. essa é a grande diferença. Então, a criança é a mesma, mas o comportamento do adulto em relação a ela, a liberdade que essa criança tem hoje é Uhum. maior do que ela tinha antes, né? Do que nós tivemos. E por aí para trás, não para frente, por aí É para trás. verdade. Quais os ganhos e danos que você percebe nessas diferenças do que essa criança teve como estrutura, valores, princípios e até mesmo dinâmica de vida que mudou muito, né? Muito. No passado, para essa criança de hoje, com esse quadro social no qual ela é inserida. É, aí nós vamos longe. É uma balancinha, né? E cabe a nós, como adultos, fazer prevalecer a balança dos valores aí Uhum. e desses ganhos. Porque muitas vezes a gente coloca como perda, que é momentânea, mas para o futuro ela é um ganho gigantesco, né? O que eu vejo como ganhos é os pais de hoje mais informados ou com a possibilidade gigantesca de serem mais informados. É uma Uhum. busca. Eu tenho uma sobrinha muito engraçadinha que vai ter bebê agora, daqui 4 meses, e então a gente vê ela lendo, ela conversando, ela compra livros, ela Qual a entra na idade? internet, ela tem 27 e vai ter o primeiro bebê agora. Então, eu olhando para ela, eu sinto isso. Dizer, puxa, que sorte essa quantidade de informação, essa quantidade de programas bacanas, de conversas informais, mas que tratam da formação, né? Que levam essa informação para esse período e para chegar e saber, meu Deus, o que eu faço com esse serzinho agora? A perda maior, para mim, é no que eu acredito, né, Márcio? Eu acho que é
um pouco de pressa. Eu acho que os jovens hoje têm mais pressa de chegar e não de realizar o caminho. Então, eu acho que a boa educação e a boa formação é um exercício desses valores. Certo. Então, é você poder curtir aquela criança mais e, se você tiver tempo, o que também hoje é mais complicado, as mães hoje voltam para trabalhar muito cedo, se elas puderem ficar mais tempo em casa, Era bom. era bom, Márcio. Eu acho que existe a necessidade de trabalhar uma coisa. Uhum. A necessidade de chegar mais longe, mais rápido, É outra coisa bem é diferente. outra coisa. Então, eu acho que a gente faz não sacrifícios por filho, a gente faz concessões. Uhum. Então, não é um sacrifício quando você faz com amor, né? É. E para a vida inteira. Não é E sacrifício. é um tempo relativamente pequeno, né, Muito Luciana? curto. Porque filho é filho para a vida inteira, mas sob a sua responsabilidade, É na rapidinho, intensidade em que uma criança requer, é durante um tempo muito pequeno. é muito curto. Quando você vê, esse Já filho já foi, foi, não é? Você vai ser referência de pai, você vai ser referência de mãe, mas a sua influência será outra, não é? E a formação daquele caráter já Exato, se eu consolidou. falo isso, a gente passa uma vida fortificando as asinhas dos nossos filhotes, Uhum. né, para que eles possam voar, mas eles vão voar mais cedo do que a gente espera, né? Eu estou nessa fase, eu já estou no ninho vazio, né? Meus filhos já são adultos, já saíram de casa e eu brinco com eles, eu tenho muito orgulho e vibro, oro por eles, torço por eles, me encanto com de saber que eles levaram esses valores bonitos, mas tenho uma saudade danada deles lá em Pois é. casa. Então, para os pais jovens, esse é um recado. Curta este momento, viva intensamente esse momento. Seja você o produtor dessa história, sabe? Porque hoje eu vejo, ok, quando as pessoas precisam de ajuda e tem uma babá, é uma personagem muito querida e muito presente hoje também, mas não delegue tudo. É, e não substitui o pai e a mãe. Não substitui, Márcio, não substitui a nossa palavra, o nosso olhar e aquilo que eu estava dizendo há pouco, tudo que a gente já trouxe, sabe? Então, é uma responsabilidade, eu acho que criar filho é o maior direito, é a maior responsabilidade e a maior bênção que a gente pode ter. Você falando de tempo, né, que passa rápido e quando você vê já está na juventude, e quebra também os cálculos que a gente faz, porque eu calculava assim para os meus filhos em casa até os 18, 21 anos, Sim, até os 18, 21 anos, tranquilo. Meu filho ele está com 14, sim, então há uns meses atrás ele chegou para mim e disse, então pai, provavelmente eu vou passar num concurso aí em outubro e eu tô indo. que máximo. Então, É assim, né? Metade É. da gente se alegra, a outra Exatamente. metade Então, chora. com 15 anos, ele passando no concurso, ele vai Que embora. bacana. Ele vai embora. E o que você vai fazer? Você vai tirar o apoio, vai desanimar o Você vai garoto? De jeito nenhum, acreditar tem que naquilo que acreditar. você já deu. Você Exatamente. vai acreditar naquilo que Mas você que já deu. faz uma falta danada, Ah, faz. Você fica olhando e diz assim, eu não posso dizer nada, porque a minha história foi parecida, como é que eu vou desabonar a história desse garoto? Eu falo, meu filho, é isso que você quer? É isso. Se o caminho que você está pegando é um caminho que vai fazer bem, é um caminho bom, você tem todo o meu apoio. Mas a gente sente mais do que eles, então precisa ser Sente. inteligente para aproveitar o tempo que nos é dado com eles também, né? Muito. E para poder fortificar essa certeza, Márcio. E hoje você vê ele saindo mais cedo do que você esperava. Eu também, meu filho mais velho foi morar fora um tempo e eu me lembro que quando ele foi, eu disse, bom, agora eu te abençoo e acredito que eu te dei tudo o que eu podia, né? Que você vai levar com você tudo isso. Então, é por isso que eu falo, gente, deixa o resto, né? A gente vai ter tempo amanhã de até recuperar uma carreira. Eu mesma trabalhei muito com meus filhos pequenininhos, mas eu tive o privilégio de trabalhar dentro de uma escola, então eles iam comigo, criança, mochila e tudo. E depois tentei fazer alguma coisa
menos intensa para poder dedicar mais tempo a eles. Eu acho que as mães que ainda puderem, né, que façam, e as que não puderem, que aproveitem de verdade, intensamente, e consigam ter a tal da qualidade em menos quantidade de tempo, né? É verdade. Agora, quando a gente olha para os pais, não é, e escutamos um pouquinho as pessoas mais antigas, a gente nota que havia um certo consenso em relação à educação. Alguns princípios eram muito, Sim, muito claros, alguns valores também, não é? Mesmo que a pessoa não vivesse, ela sabia que valores ela queria plantar sem para o seu dúvida. filho viver em sociedade. E hoje, quando nós olhamos para os pais de uma maneira geral, a gente tem a impressão de que perderam a mão, né? De uma forma geral, a gente É. percebe-se que há uma certa inconsistência em relação ao que você quer passar para o seu filho. Não é? É uma impressão minha? Você tem essa Não, impressão? não, Qual é a sua visão dos existe pais hoje? até, não, existe ah, uma linha aí que diz que antigamente os filhos tinham medo dos pais e hoje os pais têm medo dos filhos. Uhum, É aí que eu acho que uma geração pode ter perdido um pouco a mão, uhum, principalmente pela lei da compensação. Ou seja, eu não estou com meu filho o dia inteiro, então quando eu chego eu faço o que ele quer, né? E isto, tanto se tratando de comportamento, como se tratando de consumo, uhum, né? Então, também eu acho que veio junto com isso aquilo que eu dou para o meu filho, e quantos pais a gente escuta falar, chega no final do ano, tem uma dívida gigantesca, porque teve que comprar aquele videogame, porque teve que... Você não escuta? Sim. Então, aí eu acho essa perda de mão. Eu ainda acredito, Márcia, eu acredito, eu tenho fé para burro, no homem principalmente, e no Deus que ele traz dentro dele. Então, eu acho que princípios são sempre princípios. Eram dos nossos bisavós, eram dos nossos avós, dos nossos pais e são os nossos, e é o que eu espero que meus filhos levem, né? uhum, Que é você ter bondade no coração, você ter responsabilidade com tudo que te cerca, né? Conhecer o seu compromisso na tua relação com o outro, saber que o teu direito termina onde começa o do outro, que eu acho que é o que a sociedade aí está precisando lembrar um pouco, né? Eu uhum. vejo mesmo essa pressa dos jovens, não, meu filho tem que estudar numa escola excelente, agora já com 2 anos de idade, porque ele vai passar no vestibular lá na frente. Não come este pedaço, não pula essa etapa, né? Se a formação de casa for consistente, a gente tem todo mundo no seu próprio bairro, tem uma escola bacana para escolher, né? Para contar com essa parceria. Uhum. Então, eu acredito nisso, que a gente tem que ter bons parceiros e convicção nos nossos valores. E aí os nossos filhos vão levar isso adiante. Uhum. Isso não significa que você tenha que ter o mesmo comportamento de 20, 30, 40 anos atrás, porque a sociedade É, mudou, o porque o mundo é mundo outro. mudou, porque hoje a molecada se fala pelo WhatsApp, mal telefona, né? Outro dia eu queria mandar uma mensagem, queria falar no telefone com meu sobrinho que tem 15 anos, e a minha prima disse, não telefona, você já reparou nessa geração? Eles não atendem telefone. Uhum. E eu falei, é verdade, o telefone não toca. Você não vê no meio dos jovens o telefone tocar, mas você vê eles o tempo inteiro No aqui. WhatsApp, é verdade. Então, é um contexto diferente. Tirar os nossos filhos desse mundo moderno, a gente não pode. Uhum. Mas a gente pode, outra vez, voltar para os nossos princípios e fortificá-los tanto para que tenham menos prejuízo, né? Certamente, Então, certamente. não adianta, se você diz, eu estava falando com você, o não precisa, né? Precisa acontecer, não é? Até porque a compensação, ela é uma realidade que envolve todos nós, não só em relação aos nossos Mas sem filhos, dúvida, da gente com a gente com a mesmo. Às gente, com a vezes você gente está mesmo. tá triste num dia,
né? O dia não foi bom para você, o risco de compensar é grande. Não é? E às Gigante. vezes a gente compensa nos vícios, compensa nas fraquezas, né? É, fácil. Exagera na comida, né? Come uma caixa de chocolate. Pois é. Então, é uma realidade a compensação? É. É, Só que veja, nem sempre o que os nossos filhos querem é o que eles precisam, sem dúvida não é? nenhuma. E quem vai saber numa primeira instância o que ele precisa em relação à educação tem que ser você, não é? Tem. É você que é o pai, é você que é a mãe. E ao contrário do que muitos pais pensam, um filho não se afasta do seu pai ou tem menos afeto por ele lhe dar o que ele precisa em vez do que ele quer, não é? Mas sem dúvida, eu acho, Márcio, assim, se é que tem alguma receitinha, né? Ah, na educação, você conta com 2 ferramentas, aliás, 3, que eu sempre cito: amor, limite e bom senso. Eu acho que essas 3 coisas têm Uhum, que vir junto o tempo inteiro. Você pode não ter tido uma formação ligada à educação, e é óbvio que é mais fácil para uma moça que está nessa área, ou que trabalhou numa escola, ou que teve irmãos menores, mas muitas vezes uma moça se depara com uma criança ali e não sabe nem como começar. uhum. Mas se você tiver amor, se você tiver bom senso, e se você conseguir Limites? exatamente impor esses limites, é só lembrar da sua rotina. Todos nós, no nosso cotidiano, temos limites. Ah, pois é. Tá certo? Se É uma você... coisa nossa. Você não pode deixar o seu filho fazer o que bem entender. Ah, ele é bonitinho, ele é pequenininho, agora pode, depois não. É até uma traição, né? É uma traição. Diz, olha, faz agora o que você quiser, depois você vai lá na vida, né? É, E se você agir desse jeito, você vai apanhar ou ferir, porque exatamente. não tem outra saída. Quando você não trouxe esse olhar pelo outro, esse compreendimento, né? Você não consegue enxergar. Então, você atropela o outro sem querer, Uhum. né? Não sabe, não foi orientado, não aprendeu. Como é que a gente pode dar conta de fazer uma coisa que a gente não Às aprendeu? vezes por causa de uma infância mal orientada, uma vida inteira de sofrimento, né? De um sofrimento desnecessário. Porque tem Desnecessário. sofrimento que a gente vai ter que enfrentar mesmo e um sofrimento bem aproveitado amadurece a gente. Agora tem um sofrimento desnecessário e inútil, Desnecessário, inútil, não é? inútil. E eu falo, não dói. Muitos pais dizem, ai, falar para ele não dói. Digo, não dói nada não, pelo amor de Deus. E a constância. Se você diz uma vez para uma criança, não, ela vai te testar. É lógico que ela vai te testar. Uhum, Ela está ali até testando, dizer, vamos ver se realmente é ele que comanda, né? uhum, Ou se eu posso ter segurança naquilo que ele fala. uhum, Que eu acho que é outra coisa que vem junto, que é de uma importância gigante. uhum. Se você diz não agora, e a criança insiste, você diz outro não, e no terceiro você cede, Você está provando para ele que você não sabe o que você você está está dizendo. provando para ele que você não sabe e que você não pode cuidar dele. Uhum, Porque como é que alguém pode cuidar de mim, né? Como é que eu posso ter confiança, segurança nesse ser, uhum. se ele cada hora diz uma coisa, se cada hora ele faz uma coisa, se um dia pode, se outro dia não pode? É, e outra coisa, Luciana, eu gosto muito de observar, né? Então eu vou tirando ali as minhas Aham, conclusões. E uma coisa que eu percebo é que, às vezes, a criança desobedece, enfrenta o pai, por causa justamente dessa insegurança que ele passa. sem dúvida. Porque quando o pai, ele determina algo, ele sabe o que ele está dizendo e aquilo que ele está pedindo é razoável, porque a criança também é inteligente, É não lógico, é? Ela sem sabe quando está dúvida, sendo pedido para ela uma coisa que não é razoável. sem Então, dúvida. se o pai está dizendo para ele fazer algo que é razoável, se o pai tem convicção e se ele está determinado a fazer cumprir o que ele diz, não tem muita resistência, não, Não. não é? Tem a obediência. Agora, o pai não manda, ele Sim, pede, sim, suplica, por não é? favor. É um refém do próprio filho. Na Não que verdade, o por favor muitas vezes não caiba, porque ele cabe. pois O é, por favor cabe, mas é essa, não como é a se palavra, não é a educação, mas o espírito com o qual você está é pedindo. o espírito com o qual É, você está pedindo. E você não precisa dar um não sempre zangado, uhum. né? E eu estava pensando aqui numa Pode coisa, ser quando você estava firme falando, e é doce ao mesmo firme e tempo. doce.
Se eu vou passar pela primeira vez, né, por alguma coisa que é inusitada para mim e, portanto, é mais difícil para mim, né, porque aquilo que Uhum. é desconhecido, a gente tem receio. Você lembra quando você era pequeno, você entrou numa escola nova ou numa situação nova? Seu pai ou sua mãe não te deram a mão, Uhum. né? Você vem comigo. Por que a gente dá a mão? Porque aqui, tá, olha, conta comigo. Se eu estou com você, é porque isso não é tão difícil. Eu posso te ajudar a chegar nesse caminho. É essa suavidade. Eu não acho que o caminho da educação é tão árduo como as pessoas falam. Uhum. Eu não acho, não. Se ele for constante, Uhum. a gente se depara muitas vezes com dificuldades. Dificuldade porque é novo, dificuldade porque aquela criança, por menor que ela seja, ela também tem o temperamento dela. Uhum. Né? Então, o temperamento é uma coisa que a gente não muda. A Uhum. gente muda o comportamento. A gente ensina aquela criança que é mais irritada, né? Ou é Uhum. mais zangada, ou é mais audaciosa, mais corajosa. A gente ensina a maneirar, Uhum. a saber de que forma ela pode ser ela mesma sem fazer estragos, sem sofrer danos. Acho que sempre olhando essas duas coisas, acho que a gente faz isso com a nossa vida. Uhum. Eu quero isso para mim. Vai ser positivo para mim? Eu estou prejudicando alguém com isso? Não. Então tá ok. Uhum. Aí entra a nossa ferramenta do bom senso. É. Agora, fica difícil quando quem educa não sabe para onde está levando o filho, Ah, não sem é? dúvida. Não Você sabe. tem que saber onde você quer É, chegar. você não sabe onde você quer chegar, você não tem convicção sequer para transmitir o É. que você está propondo para o seu filho, não é? E a gente tocou aqui no assunto da informação. Sim, A informação é uma coisa formidável nos nossos tempos, sem dúvida. não é? Como Mas usá-la que é o negócio. exatamente, porque junto com muita informação legítima, boa, promotora da vida, da dignidade humana, vem muito lixo junto, Sem não é? dúvida. E quando não é lixo, vem muita distração, tem muita informação que faz a gente perder tempo, não é? Hoje, se a gente não tiver o cuidado de selecionar o que a gente vai estudar, você vai passar a vida estudando e não vai chegar a lugar nenhum, Mas, não é? com E certeza. quando se fala de educação, você tem muitas correntes, não é? E algumas às vezes não constroem muito. A gente tem que saber também buscar essas informações. Você acha que hoje, em parte, essa dificuldade que os pais têm na formação de seus filhos é também falta da informação correta? Eu acho que a informação entra de várias maneiras. A quantidade de informação. Então, vamos voltar ali na infância um pouquinho, desde os baixinhos, né? Desde os menorzinhos. Antigamente, e aí a gente diz a criança de ontem, Uhum, não ficava exposta tanto tempo ou a tantas informações. uhum, Era de pouquinho. é, Né? Hoje, uma criança pequenininha, pela necessidade e pela possibilidade, participa o tempo todo do mundo adulto. Eu não concordo com isso. Ah, eu vou tirar a televisão do meu filho? De jeito nenhum. Mas você vai selecionar o que assistir, quando assistir e por quanto tempo assistir. uhum, Porque a televisão, o tablet, o celular, quantas vezes eu vejo mãe papeando daqui, dá o celular para a criança para ficar lá no joguinho, para ela poder fazer o que ela quer ou o que ela precisa. Né? Não uhum, estou condenando todo mundo. Mas eu vejo um exagero, Márcio. Quer dizer, hoje, você tem... Cadê os livrinhos de história? uhum, Porque o livrinho de história faz você deitar na cama com aquela criança, estar pertinho dela e junto com ela viver aquela história. Aí é a tua oportunidade de colocar os teus valores. Né? Contando a historinha, vendo a reação do seu filho, você vai sentir do que ele tem medo, do que ele não tem, né? Qual é o temperamento dele, qual é o jeito dele de lidar com o pedacinho difícil da história, uhum, né? Com o pedaço feliz da história, para quem que ele queria bem, para quem que ele estava torcendo ali, a tua participação. Então, acho, a informação vale, mas o pai tem a responsabilidade de selecionar até quando ele puder essa informação. Eu falei até quando ele puder,
Porque a nossa meta, nesse primeiro período, na infância, no comecinho da adolescência, que hoje chegou mais cedo também, né, Márcio? É. Isso tudo, por isso que eu disse que os pais estão com pressa, as crianças estão com pressa, tudo chega mais cedo. Se você, nesse período, até a hora que você não vai poder ter este controle, porque tem uma hora que a gente não tem mais nenhum, É, né? é Ah, verdade. aí entra a confiança naquilo que você colocou, que era o que a gente estava falando aqui. Então, infelizmente hoje, a gente tem o problema das drogas que está em todo o lugar. O segredo, ou a melhor arma que a gente tem, não é tirar isso da frente do nosso filho. Uhum. É justamente deixar ele tão forte, tão convicto naquilo que é bom ou ruim, nos valores bonitos da vida, que ele tem aquilo ali à disposição, mas ele não vá. Uhum. Esta hoje, para mim, é a maior missão dos pais de adolescentes, principalmente. E você não chega na adolescência antes, né? Você tem que passar por esse caminho da infância. Então, se você tiver convivência, intimidade, que eu acho que é outro fator fantástico na educação, fantástico. Na intimidade, quando a gente consegue encontrar os nossos filhos na intimidade e não na invasão da privacidade do outro, não é isso. Uhum. Na intimidade, que é aquela que te permite errar, mostrar para o seu filho que você também errou, como é que você faz com aquilo, como é que você conserta, que você não é perfeito, que você não é herói, que você também é um ser em evolução, Márcio, porque nós não sabemos tudo em nenhum momento da nossa vida, muito pelo contrário. Quanto mais a gente vai, mais a gente vê o quanto falta. Mas conservar essa intimidade para que o filho não tenha medo de te dizer uma coisa, para que ele saiba que pode contar com você. Então, vou te dar um exemplo. Os meus filhos, quando começaram a ir para as baladas, né, que era o meu medo, porque era isso. Uhum. Agora eles estão lá. Uhum. Né? Agora está lá, a bebida está lá, a droga está lá, os amigos bons estão, os que não são também estão. E agora? Eu dizia para eles, se a coisa apertar, manda um recado para mim que eu vou buscar todo mundo. Eles sabiam que podiam contar com a gente, mãe, olha, isso aqui não está bom, né? Uhum. Ou essa é a intimidade que eu falo que é um fator importante para conservar. Aham. Até para quando eles tiverem acesso a essa informação gigantesca, eles possam selecionar. Porque, Márcio, o mundo está dentro do tablet. A internet tem... Hoje, a nossa geração ainda fala muito em televisão, a minha, a sua, né? É, muito. Eles não, já Mas está tudo aí. televisão está morrendo, Tá não é? Lá em casa eu vejo os meus meninos, não tem preocupação nenhuma com televisão. Se você arrancar da parede e Ninguém der vai de nem presente, perceber. não tem problema. Porque O jogo de futebol está você aqui, tem o o mundo na jornal está palma da aqui. mão, não é? O mundo na palma da mão. Sem E dúvida. se você não souber ajudar o seu filho a dosar isso, a vida dele vai se resumir àquele eletrônico que ele carrega com ele, Sem dúvida. não é? E ele não é feito só para aquilo, né? A meninada se sente muito conectada, mas ela está conectada a esse universo aqui. Uhum. Onde a gente vai, num aeroporto, no meio da rua, em qualquer lugar, você vê o tempo inteiro as crianças e os jovens e os adultos falando com os outros, participando das coisas, mas aqui. E esse mundo O mundo real real está sendo aqui, esquecido. ele está esquecido. Você fala, você viu que linda aquela árvore que passou? Não, não vi. Você prestou atenção naquela senhora, ela estava até contando o caso de uma senhorinha no ônibus, e que ninguém percebeu que ela precisava sentar, e ela levantou, e por conta de ter levantado, começaram uma conversa bacana, e os outros foram desligando os celulares ali para participar. Quer dizer, existe essa vontade, existe essa necessidade, precisa da nossa orientação como pai, como mãe, né, como educador, precisa disso. Luciana, está muito legal a nossa conversa, não é? Daqui a pouquinho nós vamos voltar, nós vamos para um momento de intervalo também, para você poder, você que está nos acompanhando em casa, tomar uma água e voltar para cá, porque eu sei que o assunto está gostoso, está intenso. E quando nós voltarmos, eu gostaria que a Luciana ela ajudasse a gente aqui a construir o perfil de uma rotina saudável para as crianças. Ela mesma disse, não tem uma receita, não é? Mas tem
alguns quesitos que podem ser considerados sempre, Sem dúvida, que que te fazem bem, ajudam. que ajudam, não é? Você quer saber o que é uma rotina saudável para a sua criança, seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu aluno? Então, fica conosco, a gente vai para um intervalozinho pequenininho